Durante muitos anos eu preferi não dizer quem eu era. Caminhei por muitas terras sem nome, sem título. As pessoas me chamavam de Passo Largo. Era mais simples assim. Eu venho de uma linhagem antiga, mas junto com ela vem uma história difícil. Sou descendente de Isildur, o homem que teve a chance de destruir o Anel e não conseguiu. Por muito tempo eu pensei que talvez aquela fraqueza também estivesse em mim. Então escolhi viver afastado, andando pelas estradas, protegendo vilas, viajantes, lugares que muitas vezes nem sabiam que estavam sendo protegidos. Mas sempre à distância, como se eu não tivesse o direito de ocupar o lugar que me foi dado. Até que, numa noite, tudo começou a mudar. Foi numa taverna chamada O Pônei Saltitante. Lá eu encontrei um hobbit, Frodo Bolseiro. Ele carregava algo pequeno, mas que parecia atrair uma escuridão enorme. E naquele momento eu percebi uma coisa. Não importa o quanto a gente tente viver escondido, algumas histórias acabam nos encontrando. Não há como fugir. Quando você fala de Isildur, parece que a história dele ainda pesa muito sobre você. Como se a falha dele tivesse se tornado também parte da forma como você se vê. Fico pensando de que maneira carregar essa história influenciou as escolhas que você fez na sua vida. Esse afastamento, esse exílio. O que você sentia que poderia acontecer se assumisse quem você realmente é? Talvez que eu repetisse o mesmo erro, ou que as pessoas vissem em mim apenas mais um homem da mesma linhagem. Então eu segui caminhando. Sem trono, sem nome. Era mais fácil ser apenas um guardião nas sombras. Havia outra coisa que tornava tudo mais difícil. Eu me apaixonei. E quando isso aconteceu, eu percebi que algumas escolhas não dizem respeito só a nós. Ela pertence a um povo imortal. Eu não. Se ela escolhesse caminhar comigo, dia teria que me ver partir. Então eu também me afastei disso. Mas mesmo tentando evitar tudo, o destino continuou me puxando de volta. E antes que eu percebesse, eu estava ao lado de mais 8 companheiros. Homens, um elfo, um anão e hobbits. Formamos algo que chamaram de Sociedade do Anel. E partimos numa jornada que nenhum de nós sabia se conseguiria sobreviver. Às vezes, quando tentamos fugir de uma história, acabamos organizando toda a nossa vida em torno dela. Mas também pode existir outro caminho. Não o de negar de onde você vem, nem o de repetir o passado, mas o de descobrir o que dessa história realmente pertence a você. Talvez seja isso que eu ainda esteja tentando entender. Na nossa próxima sessão eu gostaria de aprofundar alguns pontos. Na psicologia analítica, Jung dizia algo muito profundo. Até que tornemos consciente aquilo que vive no nosso inconsciente, ele continuará dirigindo a nossa vida. E nós chamaremos isso de destino. Aragorn passou muitos anos fugindo da própria história, tentando não ser quem ele era. Mas algumas jornadas começam justamente assim. Quando aquilo que tentamos evitar por tanto tempo finalmente nos encontra. E talvez o verdadeiro chamado da vida não seja apenas enfrentar o inimigo lá fora, mas sim ter a coragem de olhar para dentro e descobrir quem de fato somos. Tchau, pessoal! Até nosso próximo episódio! Se esse conteúdo fez sentido para você, curta, compartilhe e envie para alguém que também precisa ouvir isso.